Olá, turma, tudo bom? Aqui é o professor Jairo Rocha e esse vai ser o nosso primeiro vídeo da série de questões comentadas. Muita gente pediu esse tipo de vídeo pelo Instagram, pelo YouTube, e eu vou atender vocês e a gente vai começar a fazer. Então, a partir de hoje, todo dia ou a cada 2 dias, eu vou estar postando de uma a duas questões de concurso, questões atuais, e a gente vai tentar responder ela da melhor forma possível, explicar e tudo mais, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Jairo Rocha, eu sou mestre e intensivista, especialista em terapia intensiva, já atuo há mais de 12 anos com pacientes graves, tanto na urgência e emergência quanto na UTI. Espero que vocês gostem dessa série de vídeos aí de questões comentadas e já queria pedir para vocês seguirem nas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto na minha página no Instagram. E vamos lá para a nossa questão. Então, essa é uma questão de 2011, é uma questão para cargo de técnico de enfermagem, e vamos ler aqui o enunciado. Então, o técnico de enfermagem verificou os sinais vitais do paciente, MVC, 65 anos, sexo masculino, internado por pancreatite, e obteve os seguintes resultados, né? Então, a gente vê que tem uma série de sinais vitais aqui na sequência. Então, vamos lá. Pressão arterial, 160 por 120 milímetros de mercúrio. Pulso, 50 batimentos por minuto. Temperatura axilar, 38,5 graus Celsius. E respiração, 36 respirações por minuto. Então, aqui foi os resultados obtidos aí pelo nosso colega técnico de enfermagem no nosso paciente aí de 65 anos. Considerando os parâmetros de sinais vitais do paciente adulto, marque a alternativa que corresponde, respectivamente, à nomenclatura científica dos resultados apresentados. Então, aqui a gente tem uma questão bem clara, bem objetiva, que fala em relação aos sinais vitais, né, aos valores dos sinais vitais, aos valores de normalidade, valores de alteração, e observem que ele fala aqui, ó, nomenclatura científica, né, uma nomenclatura específica e científica dessas alterações. Aqui nas opções, aqui ele fala de hipertenso, bradicárdico, normocárdico. Enfim, antes de falar das opções, vamos repetir aqui os sinais vitais e ver os valores normais. Então, a pressão arterial, ela está aqui de 160 por 120, né? Será que está normal? Será que está alto? Está baixo? O pulso, 50 batimentos por minuto. Temperatura axilar, 38,5. E a respiração, 36 respirações por minuto. Antes de mais nada, a gente precisa entender que as questões de sinais vitais, tem muita gente que erra por um detalhe bem importante. Primeiro, existem várias literaturas que mostram divergência nos sinais vitais. Por exemplo, vamos pegar aqui a questão do pulso, né? A frequência cardíaca. Tem literaturas que colocam que a frequência é de 60 a 100. Tem outras literaturas que colocam de 60 a 90. Tem outras literaturas que colocam de 50 a 90. Mas aí, professor, qual que é o certo? Então, antes de responder essas questões, a gente tem que levar em consideração dois fatores. O primeiro fator é a bibliografia do concurso, tá? Então, se você está estudando para um concurso público, olhe lá as referências desse concurso, quais são os livros que ele vai utilizar para retirar os conteúdos, para retirar as questões. Então, isso é muito importante, você observar quais são os livros aí que de referência que esse concurso vai adotar. Então, os valores aqui de qualquer sinais vitais vai ser retirado dentro das referências. Tem alguns concursos que a gente não consegue observar essas referências, ou então não dá para achar essas referências. Nesse caso, a gente tem que ir pelas literaturas mais aceitas e mais conhecidas. Tá? Então, dentro das literaturas mais aceitas e mais conhecidas, é que a gente vai tirar esse resultado, esses valores normais de alteração. E como eu falei, existem várias literaturas divergentes. Então, a gente tem que ir pelo que é mais aceito. Eu trouxe aqui, antes de responder a questão, os valores de referência dessas literaturas que têm uma maior aceitação. Tá? Então, já prepara um papel e a caneta, já anota e grava esses valores aqui. Então, em relação à frequência cardíaca, a gente tem os valores de 60 a 100 batimentos por minuto, tá? Lembrando, mais uma vez, existem várias divergências na literatura, só que esse daqui é o valor mais aceito hoje em dia, tá? Então, de 60 a 100. O paciente que está nesse valor de 60 a 100,
a gente considera ele que está dentro do valor normal. Então, ele está normocárdico, tá? Ele está normocárdico. Se esse valor estiver acima de 100, quando esses valores estão acima, a gente chama de TAC, tá? Então, ele está taquicárdico. Quando esses valores estão abaixo de 60, a gente chama de bradicárdico. Tá? Então, de 60 a 100, normocárdico, acima de 100, taquicárdico, e abaixo de 60, bradicárdico. Sobre a frequência respiratória, também tem vários valores divergentes na literatura. O que é mais aceito aí é de 12 a 20, também tem algumas literaturas que falam de 16 a 20, né? Mas geralmente esse intervalo, de 12 a 20 ou 16 a 20. Se tiver dentro do valor normal, a gente chama o paciente de normopneico, tá? Normopneico. Se esse valor estiver acima de 20, a gente vai chamar de taquipneico. E se tiver abaixo de 20, a gente vai chamar de bradipneico, tá? Então, acompanha aqui na frequência cardíaca também. Se tiver acima, é TAC. Se tiver abaixo, é BRAD. Sobre a pressão arterial, aqui talvez é onde a gente encontra mais divergências. Tem a sociedade americana que dá um valor, tem a sociedade brasileira que dá outro valor, tem a sociedade europeia que dá outro valor, mas normalmente são esses valores aqui encontrados. Tá? Na pressão sistólica, a gente tem de 100 a 140, de pressão diastólica, a gente tem de 60 a 100, e de pressão média de 70 a 100. Tá? Lembrando, mais uma vez, a pressão arterial é realmente a que dá mais alteração. Tanto que nas questões de concurso, eles não colocam valores duvidosos. Por exemplo, 138 por 95. 138 por 95 é um valor que, dentro de algumas referências, ele vai estar como hipertenso. Dentro de outras diferenças e de outras referências, ele vai dar como normal. Então, normalmente, quando eles colocam questões de sinais vitais em relação à pressão arterial, eles colocam valores ou bem mais altos ou bem mais baixos. Por exemplo, nessa questão que nós estamos respondendo, que está 160 por 120, se eu não me engano. É 160. Então, em qualquer literatura, esse valor de 160 vai dar alto. É um valor de hipertensão. Se eles fossem falar de hipotensão, eles não colocariam, por exemplo, 100 por 60. Eles colocariam realmente um valor bem mais baixo, tá? Então, espero que isso tenha ficado claro para vocês e vocês não confundam mais isso. Temperatura também é um valor que tem bastante variação, mas o que é bem bastante aceito aí é de 36 a 36,8 graus Celsius. Tem a saturação de oxigênio também, que é um parâmetro que, apesar de que não está aí dentro da nossa questão, mas é importante a gente citar, é que os valores de referência para pacientes sadios, adultos, é acima de 96%. Tá? Dentro da literatura, ela dá algumas recomendações de que a saturação ideal é entre 93 e 96. Mas quando se fala isso, fala de paciente que tem alguma patologia, na questão de avaliação se faz ou não oxigênio terapia, tá bom? Mas os valores normais aí da maioria das literaturas é 90, acima de 96%, algumas colocam 95%, mas a maioria é 96%. E eu vou colocar aqui mais dois detalhes para vocês que não entra dentro dos sinais vitais de fato, mas são valores que as questões gostam de pedir, essas questões de concurso. Primeiro é sobre a diurese, né, a quantidade de urina que o paciente está produzindo. Lembrando que aqui são valores de referência para o adulto, tá? Então, os valores de diurese de um paciente adulto, ele varia aí de 1 a 1,5 ml por quilo por hora, tá? Que é um cálculozinho bem simples, não é nosso objetivo aqui no vídeo. Então, se você quer saber mais um pouco sobre a diurese, como que eu faço esse cálculo de diurese, coloca nos comentários, professor, grave um vídeo aí explicando sobre a diurese, como que a gente calcula a diurese normal do paciente, que eu vou ter o maior prazer de gravar esse vídeo, mas depende dos comentários, tá? Coloque bastante comentário aí que você quer. O que dá uma média aí de 1.200 a 2.000 ml por dia. E também tem as escalas de dor, né, que é considerado aí o sexto sinal vital, né, a dor, o quinto sinal vital. Então, a gente tem que saber avaliar a dor do nosso paciente. Tem algumas questões que cobram isso aí de uma forma bem interessante. Então, a gente viu aí os valores de referência.
Vamos aqui voltar para a nossa questão para a gente ver qual a opção correta. Então, sem mais delongas, sem ler o enunciado novamente, vamos só nos apegar aos valores e às opções, lembrando que ele quer respectivamente, tá? Então, quando ele fala respectivamente, é que primeiro ele quer a pressão arterial, depois ele quer o pulso, depois ele quer a temperatura e, por último, ele quer a respiração. Tem algumas pessoas que se confundem com essa palavra respectivamente, né? Isso quer dizer que ele vai seguir a ordem, não vai pular. Ele não vai falar primeiro respiração e depois a pressão arterial. Primeiro a pressão, depois o pulso, depois a temperatura e depois a respiração. Então, sobre a pressão arterial, ele deu um valor de 160 por 120. Olhem lá aquilo que eu expliquei anteriormente. É um valor que, em qualquer referência que você pegue, na sociedade brasileira, sociedade americana, sociedade europeia, qualquer lugar, esse vai ser um valor que o paciente vai estar hipertenso, né? Tanto a pressão sistólica quanto a pressão diastólica, elas vão estar aumentadas. Então, nosso paciente está hipertenso. A letra A dá hipertenso, a letra B dá hipertenso, a letra C, opa, já tem hipotensão. Então, a letra C já não é. E a letra D, hipertenso. Então, a gente já descarta a letra C. Próximo valor, pulso. Pulso de 50. Tá? Então, observem que em algumas literaturas esse pulso pode estar normal, só que a literatura mais aceita é de 60 a 100. Então, de 60 a 100, o valor desse paciente está abaixo. Se está abaixo, é bradicárdico. Né? Então, letra A, taquicárdico, não é. Letra B, bradicárdico, tá certo. Letra C, bradicárdico também, só que a gente já excluiu porque estava aqui hipotenso. Então, não é a letra C. E a letra D, normocárdico, que também está errado. Então, a gente já fecha aqui a letra B, né? Opção B como a opção correta. Mas, mesmo assim, vamos continuar aqui os valores para a gente confirmar a nossa questão. Então, o terceiro valor que ele dá é de temperatura axilar, né, que nosso valor de referência lá é 36 a 36,8. Aqui ele deu um valor de 38,5. Observem que esses valores que eles colocam nas questões são valores ou muito mais altos ou muito mais baixos, exatamente para sair aí de possíveis recursos que você fale, ah, mas na referência tal, esse valor está assim ou está assado. Então, eles colocam valores realmente uma distância da normalidade ou dentro do normal, tá? Então, aqui a gente vê que o paciente está com a temperatura bem alta, ele está hipertérmico, que confirma aí a nossa letra B. E na respiração, que é de 16 a 20, ou de 12 a 20, ele deu 36. Observem também que o valor está muito mais alto, tá? Então, de 36 a 20, passou de 20 é taquipneico, né? Então, letra B, taquipneico. Então, hoje a gente vai ficar apenas com essa questão. Vão ter outros vídeos que vão ter duas, três questões, mas vai ser sempre nesse modelo. Vamos ter a questão, vou fazer a explicação da questão e depois a gente volta e repete ela. Se vocês tiverem alguma questão, alguma opinião, alguma sugestão, podem colocar nos comentários. Coloquem também o que é que vocês acharam dessa questão, se acharam muito fácil, muito difícil, se gostaram desse modelo, se gostaram da explicação. Quem quiser falar aqui pelo Instagram também, mandar, olha, professor, olha essa questão aqui, responde lá como vídeo no YouTube. Qualquer sugestão é muito bem válida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.